É exatamente isso, Gleidson. Tá bom? Isso foi comentado aqui, ó, quando eu estava lendo, na nota aqui, ó, da nossa professora Nora Elizabeth Boyce, aqui, ó, na nota 9, tá explícito aqui, ó. Este é um fragmento de uma antiga lenda em que Zaratustra e Angra Mainyu representam, respectivamente, os papéis de Édipo e a Esfinge. Então, seu raciocínio está correto, seu raciocínio está certo, não está equivocado. Então, vamos aqui relembrar alguns detalhes que eu deixei para comentar com vocês no final aqui já do nosso estudo e, se vocês quiserem também, podem fazer as suas perguntas, tá bom? Que eu estarei respondendo. Então, vejam que, José, meu amigo, membro do canal, uma boa noite. José, eu e outros amigos aí, eu estou precisando de moderadores aqui no nosso canal. Tem o Gleidson, o Paulo também é nosso moderador, estou precisando de mais moderadores. Quem quiser, né, quando tiver nas nossas lives aí, ceder o seu trabalho voluntário para moderar o chat, né? Tirar ali, né, algumas palavras impróprias, se alguém aparecer falando isso ou querendo arrumar confusão, eu vou ser grato. Me sinalizem aí que eu torno a pessoa, você, moderador, e você poderá me ajudar, tá bom? Muito obrigado, José, que também é membro do canal. Vamos lá. Bom, como foi muito bem observado aqui, ó, quem foi a pessoa que foi muito feliz no comentário? Teve uma pessoa aqui que foi extremamente feliz no comentário quando falou acerca dos arquétipos. Agora, para eu achar aqui, talvez demore um pouco, né? Mas alguém foi muito feliz aqui e em falar dos arquétipos. E é exatamente isso, né? Aqui, olha só, foi esse amigo aqui, ó, Osiel. É exatamente isso, captou meu pensamento para falar no final da live. Buda, né, Jesus, Zoroastro e outros personagens são modelos arquetípicos, são modelos para se seguir. Então você tem toda uma questão dos lecionários, que eram aquelas histórias soltas que se contavam na antiguidade. Pesquise sobre os querianos, sobre os lecionários. Pesquise em inglês, tá? Você não vai achar nada sobre isso em português. Pesquise sobre querianos e lecionários, tá bom? Então, eram histórias que eram soltas no passado, que não tinham necessariamente uma origem atribuída, mas que eram contados. Isso tem muito no budismo também. Só que quando as religiões ou as tradições foram tomando corpo e alguns personagens, sejam históricos ou lendários, começaram a fazer parte do dia a dia, do popular do povo, estas histórias foram sendo incorporadas a estes personagens. Então, histórias que já existiam, como eram as fábulas de Esopo, por exemplo, né? As fábulas de Esopo. Você tem esse livro aí de graça na internet, em português, em PDF, Fábulas de Esopo, quando ele é uma série de coletâneas de histórias, que é exatamente a mesma lógica dos lecionários, tá bom? Então, e que conforme as tradições foram ganhando volume, corpo e crença e estrutura institucional e religiosa, muitas destas histórias foram fazendo parte de grandes personagens. Então, por exemplo, como eu já falei aqui, vou repetir, a história da viagem astral de Maomé é de Zoroastro, por exemplo. Mas esta história é de Zoroastro? Não. Era uma lenda que já existia, que não se sabe a origem, que não se sabe de onde vem. E aí foi parar em Zoroastro, a sua viagem astral, que também foi parar nas lendas, nas mitologias que dizem respeito ao Islã. Alguns textos islâmicos também vieram de tradições orientais, indianas. Então, isso era muito comum. Então, esta tentação de Jesus, que você viu claramente, que tem a mesma estrutura
da tentação de Zoroastro. Se você pegar a tentação de Siddhartha Gautama, vai ter a mesma estrutura. Você verá que nenhum deles foi tentado por nada. Isso é um teatro para trazer a nós as funções arquetípicas de quando grandes homens estão destinados a grandes propósitos. Eles são os seus maiores adversários. Eles são os seus maiores corruptores. E o texto espelha para grandes homens, para dar a tônica arquetípica do exemplo máximo, do expoente máximo de tudo, mas que, na verdade, é para o ser humano, é para o homem comum. Estas histórias é para que o homem comum se coloque nessa posição e que no seu dia a dia ele não seja destruído pelo seu próprio raçatã, pelos seus próprios pensamentos, pelo seu próprio adversário interior, que é ele mesmo, que na psicologia moderna agora do nosso tempo é a chamada autossabotagem. Porque a autossabotagem, na perspectiva psicológica, ela não diz respeito somente à pessoa que fica depressivo e ela dá para trás, ela não quer fazer aquilo, eu vivo me autossabotando. Não, aquele que vai fazer o bem, aquele que é altruísta, aquele que tem uma causa maior, um propósito maior, seja pelo filho, pela família, pelo emprego, pela vida profissional, pela casa, ele pode se desvirtuar também por motivos de corrupção, por motivos de impureza, imoralidade, ou seja, o que for. Então, a ideia dos textos é esta, tanto do Siddhartha Gautama com Mara, tanto de Zoroastro com Arimã, tanto de Satanás com Jesus. Nem se te oferecerem o texto quer dizer o seguinte, nem se te oferecerem o máximo da expressão que você possa ter nessa vida, não se corrompa, não mude, não se corrompa. Essa é a moral do texto. Só que, obviamente, né, não vem de idade, a doutrina contra os demônios, isso quer dizer não vem de idade, o texto deixa explícito. Você viu aqui, ó, que está explícito. Não precisa fazer exegese no avestão antigo, hermenêutica, está explícito. Zaratustra já começa dizendo, Zaratustra viu tudo isso dentro de sua alma. Então ele viu isso na sua mente, dentro de si. Ele viu isso nele. Fica explícito. Já em Mateus, capítulo 4, isso não fica explícito a nós. Isso não está explícito. Você começa a perceber isto na evolução da leitura. Levou ao alto monte, que viu todos os reinos da terra. Bom, não existe um alto monte, não existe, literalmente, não existe um alto monte que consiga se ver todos os reinos da terra. Óbvio que isso não existe. Logo, você começa a perceber dentro da própria narrativa. Opa, calma aí. Geograficamente, né, vamos dizer assim, um dos montes mais altos do mundo, ou o monte mais alto do mundo, é o Monte Everest, né? Seria o mais alto do mundo até então. Ou, não sei, não sou especialista em geografia, né, principalmente geografia montanhesa, então não sou especialista. Mas, pelo que eu acho, é o Everest. Mas a Terra é redonda, então não existe a possibilidade de ver todos os reinos da Terra, de maneira literal. Logo, pela própria narrativa do texto, pela lógica implícita na narrativa textual, isto só poderia acontecer, caso fosse literal, dentro da mente, tá bom? Dessa forma.